Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa de ontem a gente debateu aqui o problema do meio ambiente, da devastação da Amazônia, principalmente isso. A Veja dessa semana traz uma capa, essa capa aqui, ó. Tá vendo? Preserve o verde e as verdinhas, é o que diz a capa aqui da revista Veja. Tem uma matéria longa, né, de capa, matéria falando aqui sobre o desmatamento da Amazônia e colocando o Bolsonaro como o capitão Motosserra. Os prejuízos do capitão Motosserra tá aqui, ó. Não sei até que ponto você pode dar crédito à Veja. Eu não gosto dessa revista. Já falei várias vezes que... E não estou falando agora, não. Estou falando desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Mas desde que ela foi fundada, né? Porque essa revista Veja foi fundada em 1968, em plena ditadura militar, e sempre ficou puxando saco de milico e de governo, né? De governo da ditadura. Porque eu não tenho nada contra militar. Tenho o maior respeito pelas Forças Armadas brasileiras, pelo glorioso Exército Brasileiro. Eu sou contra a ditadura militar. É diferente, bem diferente uma coisa da outra, né? Ditadura é ditadura, que pode ser militar, pode ser civil, pode ser de esquerda, pode ser de direita. Eu sou contra todas elas. Ditadura, para mim, tudo a mesma merda. Não gosto de ditadura. Defendo a democracia, o regime democrático, seja ele de tendência de esquerda, de tendência de direita, de tendência de centro, mas eu defendo o regime democrático. Aquele que você vota, aquele que você escolhe o seu candidato, aquele onde o candidato escolhido, eleito, vai respeitar a Constituição e as leis do país. Aquele que não vai aparelhar o governo. Mas eu não sei se com pendência, né, com relação à questão do meio ambiente. Não sei se a gente conseguiu esgotar. Mas eu falei aqui de censura, né, E as pessoas implicam comigo porque eu critico muito o governo do Bolsonaro. Agora, eu critico tanto o governo do Bolsonaro quanto critiquei o governo do Temer, da Dilma, do Lula. E a crítica é mais veemente exatamente no começo do governo. Porque é onde o governo está procurando acertar ou não. E a gente tem que ter a responsabilidade de não jogar para a plateia, porque é o que eu tenho visto aqui, muita gente jogando para a plateia. Tem que ter a sensibilidade e a responsabilidade democrática de respeitar a opinião dos outros. De analisar a opinião de cada um sobre cada tipo de comportamento, cada declaração, cada decisão tomada pelo presidente da República. E eu vi ontem uma reportagem interessante do Jornal Nacional. As pessoas também, o
Os bolsonaristas não gostam da Rede Globo nem do Jornal Nacional, assim como não gostam da Folha, São Paulo, da Veja, porque são órgãos independentes e que têm coragem de criticar o governo. Ou de mostrar reportagens, matérias que não são favoráveis ao governo. Então até campanha para não assistir a Rede Globo, Globo lixo, Globo não sei o que lá. Eu nunca tive nenhuma restrição à Rede Globo na matéria de jornalismo e de novela. A novela eu não assisto, de vez em quando tem a novela de época, eu ainda vejo uns capítulos. Mas no jornalismo ninguém bate na Rede Globo, isso é verdade. Ninguém bate. Silvio Santos, Bandeirantes, Pastor Edir Macedo, junta todo mundo, não consegue alcançar a Rede Globo. A Rede Globo faz um jornalismo, não é claro, atendendo os interesses da Rede Globo, mas atendendo os interesses também da comunidade, daqueles que assistem a Rede Globo. E ela é forte exatamente porque faz um jornalismo de qualidade. Mostra os erros do governo, mostra os acertos do governo. A Rede Globo foi a grande responsável pela revelação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não foi forjado nas redes sociais. Ele foi feito pela Rede Globo. Durante a Operação Lava Jato, a Rede Globo mostrava aquele tubo saindo dinheiro e tal. A Rede Globo deu destaque, né, ao vazamento do telefonema, do famoso telefonema da Dilma para o Lula. Foi ela que deu destaque. A Rede Globo tem, né, aquele comportamento jornalístico que o pessoal do Bolsonaro não aceita, que é mostrar erros do governo Bolsonaro. Que eu acho um erro, né? Eu acho um erro. O governo, quem não gosta de política, quem não gosta de crítica, não se mete em política. Que eu critico. Não fique inventando notícia aqui, não sou inventador de notícia, não sou pitonisa, né? Não sou mãe de Nar, né? Porque aí eu não invento. Eu apenas chego a algumas conclusões, de vez em quando equivocadas, mas todas elas baseadas nos fatos. E ontem, na Rede Globo, a Rede Globo mostrou ontem uma matéria interessantíssima, que foi comparar o Lula ao Bolsonaro na questão ambiental. Os dois têm o mesmo discurso nacional populista com relação à Amazônia. Quem faz discurso defendendo a soberania nacional, criticando a preocupação dos governos democráticos relativa à Amazônia, é porque não tem interesse em preservação da Amazônia. É tudo conversa fiada. Mostrou a Rede Globo a preocupação da Europa com o reflorestamento no território europeu. Mostrou que cerca de 50% do território europeu foi reflorestado nos últimos anos em função, naturalmente, dessa cultura do povo em manter, em preservar o meio ambiente. Não tenho nenhuma fobia, né, sobre esse negócio de estrangeiro dar palpite no Brasil. Eu acho meio suspeito, né? Totalmente suspeito. Acho que a Europa tem que cuidar da Europa, está muito certo, né, em reflorestar a Europa, os Estados Unidos, e o Brasil cuidar da Amazônia tropical brasileira. Porque a Amazônia não é apenas do Brasil, né? Nós temos vários países que têm parte da Amazônia e têm responsabilidade.
O que os governos da Amazônia têm que fazer é um pacto entre os governos da Amazônia para defender a preservação da Amazônia. Fica aí o Bolsonaro dispensando o fundo da Amazônia, constituído por recursos da Alemanha e da Noruega, enquanto esses governadores dos estados que estão dentro da Amazônia estão negociando separado. Não negocia com o governo da Noruega, com o governo da Alemanha, e pode até vir a negociar com outros governos. Até porque, gente, o que é preciso, e a matéria da Veja é interessante, né, que mostra aqui, ó. Preserve o verde e lá embaixo está e as verdinhas. O que é isso? É que relações internacionais do Brasil estão ligadas ao verde, ao meio ambiente. Não é só a Amazônia, não. Pantanal, Bonito, está tudo ligado nesse Caatinga, Cerrado, está tudo ligado ao verde, né, que regula as relações internacionais do Brasil. Melhor explicando, países de fora, como os países europeus e os próprios Estados Unidos, setores decisivos, fundamentais, significativos no comércio internacional, são altamente seletivos com relação aos produtos que compram do Brasil. A China não, a China compra. A China pode, não tem problema nenhum. Mas os Estados Unidos e a Europa, principalmente, não compram produto que tiver compromisso com o meio ambiente. Não compra madeira se não for comprovado a legalidade do desmatamento. Não compra grãos se não for confirmada a legitimidade da produção. Isso aí termina prejudicando o comércio internacional brasileiro, até porque o Brasil não é uma ilha. Se querer fazer uma cortina de floresta em torno do Brasil, não, o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país emergente, é uma grande potência econômica do mundo e é o que é, porque sempre abriu, né? Sempre teve abertura para o mundo, nunca se fechou. Porque sempre respeitou os contratos, os acordos, ou pelo menos fingiu que respeitou. Agora hoje, se ontem era possível esconder o desmatamento na Amazônia, por exemplo, hoje não é possível mais. A tecnologia moderna não permite mais você esconder. O cara liga o computador lá na França e acompanha o cara derrubando uma árvore lá na Amazônia. Satélite está, né, virado aí, virado a bexiga aí, né? Então, como eu disse ontem aqui, não tem nada que o Bolsonaro, por exemplo, recrimine a algumas exigências dos países estrangeiros, né, com relação à Amazônia. Acho que ele está correto. O Lula estava correto. A minha preocupação, o meu medo, é de que essa restrição feita aos países estrangeiros favoreceu a liberação irresponsável aqui no Brasil. Eu me preocupo com a Amazônia. E não é uma preocupação imediata, não. É uma preocupação que já faz tempo. É uma preocupação que não envolve muita questão do patriotismo. Que exprime muito mais uma preocupação com a sobrevivência a médio e longo prazo.
Porque o que o pessoal quer é destruir. E há uma faixa de eleitor que votou no Bolsonaro, não é todo mundo, que é a favor da destruição, eu falo destruição, da devastação da Amazônia. E que tem argumentos aí de sobra, e até alguns sólidos, para defender essa posição de exploração da Amazônia. Eu defendo a exploração da Amazônia também, mas a exploração sustentável, responsável. O que não pode ser é o governo, por exemplo, abrir o garimpo na Amazônia e deixar como está, ampliar, aumentar a devastação, sem nenhuma responsabilidade por parte de quem está explorando. Isso eu contra. Igual a madeira, né? Igual a madeira, o cara chega lá, vai serrando, derrubando. Com fiscalização flexibilizada. Ela vai lá. Falei ontem aqui também que os pronunciamentos do presidente da República precisam ser melhor avaliados, precisam ser colocados numa dimensão de respeito àquilo que é preciso ser feito na Amazônia. Não pode abrir, né? Não pode prender caminhão de madeireiro, não pode queimar ferramenta de madeireiro. Não pode, gente, fortalecer a posição do bandido. Bandido é bandido. Você tem que tratar o bandido como você trata o corrupto, o ladrão, porque ele causa tanto mal quanto o corrupto. Mais ou menos isso que eu queria deixar colocado. Para que para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do programa de ontem, mas que o programa está aberto, né, para esta e para qualquer outra discussão. Eu estou vendo aqui na rede social hoje, é que o Bolsonaro pode voltar atrás na indicação do nome do filho dele, caso ele sinta que não há possibilidade de aprovação no Senado. Há uma grande reação no Senado, né? Sobretudo depois do parecer da assessoria, da consultoria do Senado, indicando que a nomeação é nepotismo. E em função disso já havia, né, uma reação muito grande de senadores, inclusive a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, quanto à nomeação do filho do Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver. Ele tem todo o direito de nomear quem ele bem entender. O embaixador está, sobretudo nos Estados Unidos, é uma função que pode ser comparada com o de ministério, né? Pela importância política do cara. Não vejo nenhuma razão. O Eduardo Bolsonaro é preparado, é bem recebido pelo governo americano, e é importante para o Brasil ter essa relação intimista, né? Para favorecer as articulações, sejam políticas, sejam econômicas, os negócios do Brasil nos Estados Unidos. Aliás, eu já falei isso aqui, sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira, que eu acho até que o Bolsonaro deveria
colocar o filho dele como ministro das Relações Exteriores. Primeiro, ia ter um controle muito mais direto da política internacional. Segundo, ia tirar dele esse cara que está lá no Ministério, isso é uma vergonha para o Brasil. Esse terra plana que está lá. O cara que defende a teoria da terra plana. O cara que enfiou na cabeça do Bolsonaro, coitado, que o Hitler tinha sido um líder comunista. Tem gente que até. Tá, todo mundo adota. Tem muita gente adotando nas redes sociais, colocando o Lula, o Stalin e o Hitler. Não tem nada a ver. Se você ainda comparar o Hitler, o Stalin com o Lula, ainda pode até, né? Muito distante, haver uma interpretação, porque o Lula fez um governo de esquerda e o Stalin também. Então. Agora, Hitler não tem nada a ver com esquerda. E isso aí, esse terra plana que está aí no Ministério aí, falou, né? Escreveu um artigo dizendo que não. O Hitler era um líder comunista. Muita gente acreditou, até porque tem muita gente aí que não sabe o que é comunismo, o que é socialismo, o que é direita e esquerda. Tem cara que não está nem aí, que se mete em fazer avaliação política e não sabe de nada. Maria vai com as outras. O cara falou, ele já entendeu o que é isso e já defende aquilo e tal. O bicho vai pegar quando o governo mandar o projeto dele da reforma tributária. Essa tal reforma tributária, e eu queria falar com você exatamente sobre isso. Pode mandar sua mensagem, sua opinião sobre como resolver o problema econômico financeiro do Brasil através de uma reforma tributária. O que você pensa de uma reforma tributária? O que você quer numa reforma tributária? Eu estou vendo aqui que metade dos líderes da Câmara é contra a criação de nova CPMF. E se o governo está pensando em recriar nova CPMF, é que ele sabe que é o único jeito dele arrecadar o suficiente para continuar tocando. Se não passar, se o governo não tiver um imposto que garanta sólida, que não garanta superávit primário, essa é a palavra, superávit primário, ele está morto. Ele não vai para lugar nenhum sem superávit primário. E a única coisa, disso o pessoal que está fazendo a reforma tributária sabe muito bem, a única forma de ter superávit primário, fazer superávit primário, é através da CPMF. Foi a única vez que o Brasil teve superávit primário, escuta o que eu estou falando aqui. Você pode até me desmentir. Única vez, depois de 85, que o Brasil teve superávit primário, foi no tempo da CPMF. No governo do Fernando Henrique, no primeiro governo, até metade do primeiro governo do Lula, teve superávit primário. Foi quando houve o esbanjamento de dinheiro aí, principalmente no governo do Lula. O pessoal comprou jatinho, financiou jatinho do BNDES. Saiu a lista, a caixa preta aí, uma parte da caixa preta hoje do BNDES, mostrando os grandes financiadores, os beneficiários do BNDES no governo do Lula. E no governo do PT, incluindo aí Luciano Huck, né, como o presidente falou que ia mostrar, João Dória, governador de São Paulo, o Rocha, né, das lojas Riachuelo, e até
os diretores do Banco Itaú, que pegaram juro barato para comprar, juro subsidiado para comprar. E com esse dinheiro era dentro da CPMF. Dinheiro que o Lula mandou para Venezuela, para África, para Cuba. Dinheiro do BNDES. E dinheiro da CPMF. Então o governo sabe, porque o governo não é besta, que o dinheiro que tem que ter o imposto, uma contribuição, uma nova CPMF, para garantir, né? Grana. Júnior Silva. Boa tarde, Júnior Silva. O que o Júnior quer? O corrupto causa muito mais mal, ele atinge um número muito maior de pessoas com sua prática. Isso deve ser uma comparação do corrupto com o desmatador, né? É uma questão de dimensionar, né? Quantos hectares o cara vai desmatar, quanto de corrupção o cara vai fazer. É uma comparação grosso modo. O crime aumenta. O crime para mim não tem tamanho, né? O crime de grana não tem tamanho. Para mim, o cara que roubou R$1.000 e o cara que roubou 10 milhões é a mesma coisa. É ladrão do mesmo jeito. O cara que desmatou ilegalmente é bandido do mesmo jeito. É bandido, né, igual o outro. É delinquente como qualquer outro. Agora, cabe ao governo combater a delinquência e não estimular. Estimular, não. Não queima. Não, vamos transformar. Eu vi uma declaração absurda do presidente da República, prometendo transformar uma reserva ambiental em Angra dos Reis numa área para a construção de uma nova Cancún. Ora, se o governo tem um conjunto de leis e a própria Constituição que garante, que assegura a preservação ambiental. E mesmo assim, há devastação. Agora você imagina o governo chega e fala, ó, vou regularizar o garimpo na Amazônia para poder render dinheiro para o Brasil. O que vai acontecer? O que já está acontecendo? É uma invasão totalmente descontrolada. Por quê? Porque o presidente vai regularizar. O presidente é nosso parceiro. Ele vai lá. Vai garantir o espaço dele na regularização. Pode ser que não haja regularização, mas ele também não vai. Quem vai impedir? Quem vai impedir a formação da Serra Pelada, de outras serras peladas na Amazônia? Essas coisas que eu... Aí o pessoal cobra de mim, sabe por que você fala do Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara legal. A minha preocupação com o Bolsonaro vem desde os tempos que ele começou como deputado federal. As posições ideológicas radicais dele. Vem desse tempo, então eu tenho uma preocupação. Eu quero que ele faça um bom governo. Não tenho nenhuma preferência, não. Vai cair o Bolsonaro, vai vir outro de esquerda, de direita. Então, eu quero que ele seja um bom governo.
mas um governo democrata. Que ele engula, né, tudo aquilo que ele... aquelas preferências mais fundamentalistas, mais fanáticas, de termos de comportamental conservadorista, e faça um governo democrático. Um governo que respeite as minorias. Porque as minorias também fazem parte do contexto nacional, estatal. A minoria também paga imposto. E a minoria tem todos os direitos. Quem manda é a maioria, mas respeitando a todos e as minorias. Até porque é minoria hoje, mas pode ser maioria amanhã. Então está na hora, gente, de despolarizar. Está na hora de partir para o abraço. Está na hora de todo mundo se juntar para apoiar o governo. Agora, apoiar o governo não significa que tem que ficar puxando o saco do governo aqui, não. Tem que lamber a bota do capitão, não. Colaborar, inclusive, principalmente com a crítica honesta, com a crítica séria. Mostrar para a população que a gente não está aqui para bajular. Vou voltar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente falava aqui da reforma tributária e eu vou insistir na CPMF. Primeiro, deixar bem claro que eu sou contra a CPMF. Sempre fui, desde o tempo que ela foi criada, pelo Adib Jatene. Aliás, criada com o propósito de financiar a saúde.
Quando o Fernando Henrique assumiu o governo, que viu na CPMF aquele mundo de dinheiro, ele esqueceu a saúde e transformou a CPMF em superávit primário. Eu já falei que o Brasil, né, chegou já no governo do Lula, graças ao dinheiro da CPMF, chegou a um PIB de quase 10%. Foi o maior PIB da nova república. Depois de lá para cá não tem mais. Caindo e nós estamos abaixo, né? Estamos zero à esquerda de matéria de PIB. Crescimento do PIB. O governo do Temer, da Dilma, tentou, não deu certo. O Joaquim Levy terminou perdendo o ministério, era ministro da Fazenda, porque ensaiou, né, a volta da CPMF. O Temer nem tocou no assunto, né? Não, deixa pra lá. E agora vem o governo do Bolsonaro trazendo. Porque aquilo que eu disse, eu tenho dito aqui desde o final do governo do Lula. Aquela prosperidade dada ao Brasil nos governos do Lula e do Fernando Henrique Cardoso deu-se em função da CPMF. É ruim, é amarga, é danosa para a economia, mas salvou, né, não sei se hoje salvaria, mas naquela conjuntura, ela salvou a economia do Brasil. Foi a CPMF. Que o capital não quer. O mercado não quer. Por que o mercado não quer? Porque a CPMF, a contribuição, era compulsória. Não tem como sonegar. Não tem como deixar para pagar depois, como são feitas as outras, os outros tributos. Imposto de renda você paga, não paga. Previdência você atrasa, vai para o cadinho, mas depois você entra, judicializa e tal. Agora, essa contribuição CPMF não tem como você sonegar, como você inadimplir, deixar de pagar. Você paga porque é descontado, é como um imposto que você paga pelo produto que você compra. Comprou, você nem vê, né? Apenas sente, a nem vê. Daí o governo ter essa preocupação, a não ser que ele encontre uma outra saída. Eu não vejo saída. Não vejo saída fora de sair. Se o governo não conseguir emplacar uma contribuição, não emplacar dinheiro novo, não emplacar um novo imposto, está arrebentado. Não aguenta tocar. Esse orçamento desse ano já está contingenciado em quase 50%. E ainda vejo na mídia que vai ter que mandar embora 50% dos recrutas das Forças Armadas porque não tem dinheiro para comprar comida. Onde é que o governo vai arrumar dinheiro para comprar comida para as Forças Armadas? Onde é que o governo vai arrumar dinheiro para pagar a Bolsa Família? Estou vendo aqui uma mensagem agradecer o Gregório Vilauba. Gregório mesmo? Gregório Vilauba. A gente quer sempre mudar o nome das pessoas, né? Aqui está escrito Greg. Não, nem Greg, está escrito Grégio. Grégio Vilauba. A Ivanete Veron, ela volta a abordar o problema do meio ambiente. E diz o seguinte: isso nunca vai ter controle. Infelizmente, para isso teríamos que ter administradores com responsabilidade e amor pela natureza. Estamos bem longe disso acontecer. É a opinião da Ivanete Veron.
com a qual eu tenho que concordar. A matéria que eu vi ontem, e mesmo o próprio, todo o governo da Dilma, do Lula, eu acompanhei bem. Essas declarações do Lula que foram transmitidas ontem pelo Jornal Nacional, quando ele era presidente, que comparou a Amazônia com água benta, todo mundo quer meter a mão, não sei o quê. Frase de efeito. Eu critiquei quando ele falou aquilo ali. Assim como fiz parte do movimento Veta Dilma para o novo Código Florestal, que já era fraco e querem, né, enfraquecê-lo mais ainda. Estou falando isso para mostrar que essa minha disposição de defesa da natureza, do meio ambiente, da Amazônia, Cerrado, Pantanal, bonito, não é coisa da agora, não. Agora é apenas a preocupação maior, porque não há uma simulação. No governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, no governo passado, havia uma simulação. Não, o governo é a favor da preservação, vai punir. Que eu vi que puniu garimpo clandestino no governo, eu vi, né? Foi mostrado isso, foi o Collor. Ele sim enfrentou o garimpo clandestino. Ele mandou bombardear pistas clandestinas. A FAB jogava bomba nas pistas clandestinas. Foi a única ação efetiva, definitiva e radical que eu vi até hoje contra os garimpos clandestinos. Depois disso não vi mais. Em governo de ninguém. Não estou aqui para condenar o governo, que o pessoal do Bolsonaro sempre publica assim, mas no governo do Lula tal, também houve tal. Mas não justifica, porque houve no governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Raquel Partas, não justifica que o Bolsonaro tinha que fazer porque os outros fizeram. Ele tem que ter a própria política. Agora, o que tem que fazer para a Amazônia é a responsabilidade de se criar uma política para a Amazônia. Uma política de Estado para a Amazônia. Assim como era preciso ter criado uma política de Estado para o Nordeste, sobretudo na questão da transposição. Milhões e milhões de dólares, né, que foram jogados na transposição, está lá hoje praticamente imprestável. Por causa da burocracia e da corrupção. Então, o governo tem que criar a política de Estado. Porque o governo passa. Mas o Estado continua. É essa história da intervenção do governo na Polícia Federal, que eu vejo aqui a briga do Bolsonaro para interferir na Polícia Federal, para tirar um, colocar outro e tal. A Polícia Federal é uma instituição do Estado. Ela tem suas leis. Não pode o Poder Executivo, porque está ligado ao Ministério da Segurança, chegar, não, vamos mudar. Vamos trocar, vamos tirar esse delegado, esse superintendente, coloquei esse outro aqui, porque esse aqui não vai investigar isso, vai investigar aquilo. Quer dizer, colocar ali para atender interesses pessoais, políticos. Como está acontecendo no governo agora. Então, eu tenho que criticar isso, porque nos governos passados, nos governos ditos comunistas, não havia isso. Nos governos ditos comunistas, da Dilma, do Temer e do Lula, não havia interferência do Executivo na Polícia Federal. Não havia interferência do Executivo no Ministério Público. Eu estou vendo aí o presidente da República fazendo teste, seleção, para escolher o Procurador-Geral da República de acordo com a orientação ideológica. Por aí, não é por aí, gente. Qual é a sua posição sobre
gênero. Essa é a posição sobre isso, sobre aquilo. Então. Não é por aí. O Procurador-Geral da República deve ser escolhido pela competência. E não pelo seu grau de aderência. Mas é o que, lamentável e desgraçadamente, está acontecendo. Então a gente que acompanha, tem que ter a responsabilidade de falar essas coisas. Porque, gente, olha, eu tenho dito o seguinte, eu não faço jornalismo para agradar ninguém. Eu faço jornalismo para informar as pessoas. Eu não estou aqui preocupado nos cliques que vou ter na rede, no Instagram, no Facebook, pelo número de mensagens que eu vou receber no WhatsApp. Nada disso, eu estou preocupado. Eu posso até não estar falando para ninguém. Mas o que eu estou falando está gravado. Gravado para a história. Com quem eu tenho compromisso? Com a história do meu país. Agora, aquilo que o Bolsonaro está fazendo foi compromisso que ele assumiu durante a campanha eleitoral. O que é possível estar fazendo. Armar a população, liberar, né, revogar o Estatuto do Desarmamento. É compromisso dele. Compromisso dele, que ele está cumprindo. Agora, uma coisa que eu estou estranhando, duas coisas que eu estranho no bolsonarismo, duas coisas que falaram tanto durante a campanha eleitoral que agora esqueceram de vez. Não vi ninguém falar mais em escola sem partido. Onde é que estão os defensores da escola sem partido? A escola sem... Não vejo mais ninguém falar. Não se falou em tramitação do projeto, em acelerar a tramitação da escola sem partido na Câmara, no Senado. Cadê? Onde é que estão os defensores, né? Os que usaram a escola sem partido para conseguir voto? Onde é que está o pessoal das urnas eletrônicas? Não, porque a urna eletrônica é fraude. A urna eletrônica o pessoal compra, né? O resultado. Tem que ter a urna eletrônica e tem que ter o voto impresso. Tem até uma lei que foi iniciativa do próprio Bolsonaro como deputado federal, que criou o voto impresso. Não seria a ocasião agora, a eleição do ano que vem, do Bolsonaro, presidente da República, que sempre defendeu, que é autor de uma lei criando e impondo o voto impresso, não seria a ocasião dele arrumar dinheiro agora para a Justiça Eleitoral, implementar o voto impresso em todo o Brasil, na eleição de prefeito e vereador? Seria a ocasião. Mas ninguém fala mais no assunto. Quando o cara chega lá, que vê que o dinheiro não vai dar, a primeira coisa que esquece é aquilo que vai gastar dinheiro. Inutilmente. Ou de menor utilidade. Deixa para lá. Escola sem partido. Aonde que vai pegar a escola sem partido? Na universidade? No fundamental ainda pode que é uma plaquinha que vai colocar. Mas qual é o universitário que vai permitir colocação de placa lá na sala? Ele vai arrancar. Não vai permitir, quer dizer, vai ser lei inócua. E talvez seja por isso que o governo também está pouco ligando para esse negócio de escola sem partido. Nunca mais vi ninguém tocar nesse assunto aqui. Muito bem. Vamos encerrando por aqui mais um programa. Muito obrigado a você que mandou sua correspondência aqui para nosso horário. Muito obrigado a você que assistiu o programa pela Via Morena, pelo site da tvdub.com.br, pelas redes sociais, Twitter não, Facebook, YouTube.
E a gente volta no próximo programa com um novo assunto, com novos temas e com a sua participação. Muito obrigado mesmo e tchau, Pica-Pau.